Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar para vocês sobre o homem que inventou a calculadora, foi um dos maiores gênios de sua época e é, sim, um dos espíritos mais elevados, mais sofisticados e mais penetrantes do pensamento moderno. Ele é também uma figura central para a gente compreender a estupidez, a burrice, a debilidade, a total falta de senso do argumento segundo o qual uma pessoa muito inteligente, evidentemente, é uma pessoa sem fé e impiedosa, ou seja, os homens geniais seriam homens que recusariam a religião. Esse é um argumento iluminista muito evocado e hoje eu vou falar para vocês sobre a realidade, sobre o ser humano concreto que contraria esse sofisma tão repetido entre nós. Hoje a gente vai conversar sobre Blaise Pascal. Um certo momento da minha vida eu participei de um evento acadêmico na USP, na Universidade de São Paulo. Na época eu fazia mestrado na Universidade Estadual de Campinas e eu estava tentando compreender o pensamento do Francis Bacon para entender em que medida ele havia influenciado a concepção de organização dos saberes da enciclopédia que viria no futuro a dar origem a essa nossa concepção educacional enciclopédica e baseada em conhecer um pouquinho de tudo quanto às ciências e saberes humanos. Naquela época, eu estava empenhada em compreender esse autor e participei de uma jornada na USP, cujo objetivo era discutir esse autor sobre diversos aspectos. E ali eu ouvi uma das maiores bobagens a que eu já fui submetida no meu breve trajeto pela universidade. Eu ouvi da professora Marilena Chauí, quando se discutia sobre ser ou não sincera a fé de algum dos filósofos modernos envolvidos, provavelmente se tratava de Thomas Hobbes e Francis Bacon, tinham eles, de fato, fé ou não? E ela soltou a seguinte frase: não, pelo amor de Deus, os modernos eram inteligentes demais para ter religião. Os modernos eram inteligentes demais para acreditar em Deus, portanto, me parece que eles só poderiam todos ser ateus. E aquela frase, naquele momento, me tocou assim como um raio, porque foi a primeira vez que eu percebi o alcance da propaganda iluminista que separa inteligência e fé. Foi a primeira vez que eu entendi o alcance daquela propaganda que diz o seguinte: um homem esclarecido é um homem que dispensa a religião. Ou seja, homens de fé, pessoas que têm religião, são pessoas ignorantes. Naquela frase eu percebi claramente que seria preciso riscar da história Blaise Pascal. Aquela frase que eu escutei foi uma das razões pelas quais eu tive a certeza absoluta que em nenhum lugar alguém poderia emburrecer tanto quanto num departamento universitário de filosofia, que na verdade mais se assemelhava a departamentos em que a propaganda tinha precedência sobre a reflexão. E propaganda, meus amigos, é assunto de sofista, enquanto reflexão sincera é assunto da filosofia. E aí eu pensei, caramba, todo empenho de Platão de mostrar a diferença entre a retórica vazia de lógica e a filosofia, que pode até ser veiculada em belas vestes, ou seja, você pode escrever a verdade com força oratória, com beleza, mas ela tem de ter o rigor da estrutura lógica e, mais do que tudo, ser animada pela mais absoluta sinceridade na busca pela verdade e não por essa vontade de, sei lá, soltar uma frase feita para colocar uma audiência para rir, como aconteceu naquele dia. Eu não tô querendo dizer que eu sou uma pessoa sem senso de humor. Tá bom, a piadinha pode até funcionar, mas, sobretudo se tratando de uma estudiosa de Spinoza,
que foi excomungado de todas as instituições religiosas da sua época por ter realmente elaborado uma filosofia que acabaria por validar todos os tipos de sistemas que induziram a expansão do ateísmo. Mas o ponto principal é o seguinte: a gente estava falando de uma universidade brasileira, e na universidade brasileira, se tem uma coisa que se ensina muito, são os filósofos modernos. Então, filosofia moderna é algo que a gente estuda do primeiro ao último ano. Antiga é muito fraca, medieval é terrível, mas moderna se estuda muito. E se tem um homem que mereceu a maior admiração, esse homem foi Blaise Pascal, que foi um pensador moderno. E assim, Blaise Pascal não é qualquer um, foi simplesmente o cara que com 19 anos inventou a calculadora. Era um gênio absoluto. Mas Pascal, além de ter uma inteligência extraordinária, ele era um homem piedoso. E ele tinha uma devoção absurda. E ele, de fato, tinha uma vida espiritual tão rica quanto a sua vida intelectual. E o Pascal, percebendo que o seu tempo era, digamos assim, a porta de entrada de um desmoronamento do edifício espiritual que sustentava todas as vidas espirituais das pessoas, ele escreve no final da sua vida um livro de apologia. E esse livro de apologia, chamado Pensamentos, é uma das maiores obras escritas ao longo da história do Ocidente. Os Pensamentos de Pascal são uma obra muito valiosa e uma das obras mais lidas, não só pelo estilo, mas pela capacidade que tem Pascal, não apenas de nos deixar muito claro as mazelas e os dramas da sua época, mas também porque ele é capaz de resgatar, ou de propor um resgate para um homem que ele vê caindo num abismo sem fim. Um autor importantíssimo também do ponto de vista da história da literatura e da história da filosofia moderna, que era muito cultivado na época de Pascal, é Montaigne. Montaigne tem um ensaio chamado Sobre a Experiência, e naquele ensaio ele dá mostras do típico ceticismo que matizou o espírito moderno. No seu ensaio sobre a experiência, a gente entende de que maneira que o ceticismo, que é uma etapa fundamental do pensamento, que é o duvidar das ideias que você consegue. Não, deixa eu duvidar dessa ideia, deixa eu ver se ela tem problemas, que é o exame que você deve submeter as ideias com as quais você lida. Esse instrumento, essa função, essa dimensão do raciocínio se torna o próprio pensar nesse ensaio de Montaigne, que está no livro 3 e é um dos mais importantes de todos os ensaios. E nesse ensaio da experiência, Montaigne nos permite perceber, inclusive, o redirecionamento do sentido de filosofia que se vivia naquele período, no período do Renascimento, aquela transição entre Renascimento e Idade Moderna. E Pascal, ele tendo uma vida espiritual plena e tendo tido experiências o suficiente para ter uma fé inquebrantável, inabalável, ele percebe que os seus contemporâneos, todos impregnados daquele ceticismo e daqueles floreios próprios a Montaigne, que aqueles homens haviam perdido completamente a capacidade de ter uma vida espiritual. E Pascal, com 19 anos, cria ali aquilo que precedeu a calculadora, né? E tendo sido um matemático muito inteligente, dedicou-se, contudo, com muita energia aos mistérios da fé. E ele se dedicou com muita intensidade a compreender como é que alguém mostra para uma pessoa cuja mentalidade foi, digamos assim, seduzida pelas ideias céticas, como é que ele mostra o caminho para que a pessoa
seja reconduzida à sua dimensão espiritual e para que ela, digamos assim, reencontre sua alma. E reencontrando sua alma, dentro da sua natureza, ela consiga de novo a pensar sobre a imensidão que nos leva em direção a Deus. É isso que o Pascal faz nos pensamentos. O que é extraordinário é que o Pascal tinha uma saúde muito frágil. E ao longo da sua vida, essa saúde vai piorando. E no final da sua vida, ele tem uma existência sofrível. E o que é extraordinário é que quando ele está no ponto mais terrível desse seu suplício físico, de todos os males que ele sentia, é nessa condição que o Pascal tenta pensar nos seus contemporâneos, pensar no próximo e, como católico legítimo que era, pensar assim: que adianta eu me salvar se eu deixo todos os meus contemporâneos aqui? E aí ele escreve essa sua obra de apologética dentro do espírito e mobilizando todo o imaginário dos, digamos, leitores de Montaigne. Então, quando você lê Pascal, você está no universo dos ensaios do Montaigne, mas a partir desse universo, como ponto de partida, o Pascal consegue criar uma abertura para o infinito e mostrar para uma pessoa que estava deslumbrada com a superfície que dentro dela há profundidade. É isso que ele faz nos pensamentos. E é isso que torna os pensamentos um livro tão extraordinário. E é engraçado que ele começa de maneira despretensiosa e no final do livro você entendeu o que te faltava ou o que você não estava enxergando por estar talvez assolado pela superfície. O que o Pascal faz com os contemporâneos é mobilizar todo esse imaginário obcecado pela superfície e abrir uma porta para que eles recuperem a profundidade. Por isso que os pensamentos são um clássico extraordinário. Eles são a prova de que uma inteligência muito elevada não é em nada incompatível com um homem que tem uma fé inabalável. Ao contrário, a fé inabalável de Pascal o motivou a escrever uma das obras-primas mais reconhecidas da Idade Moderna. Eu queria colocar aqui alguns pontos, alguns detalhes para você entender a importância desse movimento na vida de Pascal. Pascal tem uma irmã e uma sobrinha. Essa sobrinha tinha um problema grave nos olhos, assim. Ela tinha uma doença num dos olhos que fez com que o interior, assim, da sua cabeça fosse sofrendo um processo de infecção e necrose. A consequência dessa infecção nos olhos descia pela garganta. Então ela estava num estado muito, muito grave, a sua sobrinha. E a certa altura, uma relíquia, uma coroa de espinhos, é levada até o convento onde ela estava internada com a sua mãe. E essa menina, estimulada pela Madre Superiora, ela toca essa relíquia pedindo para que essa sua saúde fosse restabelecida. E é engraçado porque ela, de fato, vivenciou esse milagre da cura. Ela é curada. E o Pascal, quando ele conhece essa história, quando ele vê isso acontecer, é que ele percebe que ele precisa reacender nos seus contemporâneos a chama da fé, da devoção, da consciência do espírito. E ele mobiliza toda a sua inteligência, a inteligência do homem que inventou a calculadora aos 19 anos, do grande matemático, do filósofo profundo. Ele mobiliza tudo isso para ajudar os seus contemporâneos a reencontrar o caminho da salvação. Então, o livro de apologética do Pascal, que são os pensamentos, tem uma característica muito peculiar. É aquela capacidade que ele teve de, mesmo tendo uma vida de suplício e tendo sido cercado pelo suplício da sua sobrinha, por exemplo, no seu momento de pior suplício, Pascal morre muito jovem. Morre jovem e em muito sofrimento, mas neste sofrimento ele esboça
esse livro de apologética, mobilizando toda a maneira de pensar, de sentir e de falar dos seus contemporâneos, dos quais ele estava tão distante, por ter com eles essa diferença abissal, não ter se rendido à sedução da superficialidade, não ter perdido a capacidade de deixar crescer dentro dele o espírito. Então, os Pensamentos de Pascal são um livro obrigatório, porque isso aqui é um gesto de empatia raro na história. E isso aqui é a prova de que, em primeiro lugar, os filósofos modernos eram todos ateus. Isso é uma bobagem. Um deles escreveu um dos maiores livros de apologética de que a gente tem notícia. E segundo, é verdade que alguém inteligente demais só pode ser ateu e não cristão? Isso é a maior besteira que eu já ouvi na minha vida de aluna que frequentava professores aclamados ou autoaclamados de filosofia. Porque se tem uma coisa de que eu não tenho dúvida nenhuma, é que o Pascal foi uma das mentes mais brilhantes que já esteve entre nós aqui na Terra, e ele era cristão. Então, essa história de que alguém muito inteligente não é cristão e que uma pessoa, para ter fé, necessariamente é burra, é um tipo de propaganda muito rasteira que os pensamentos refutam assim, com um estalar de dedos, tá? Eu queria lembrar aqui que uma das imagens mais bonitas da história da literatura está logo no início desse livro, na segunda sessão. Desde a primeira vez que eu li isso, com uns 21 anos, eu não esqueci até hoje. E toda vez que eu abro os Pensamentos de Pascal, eu vou direto para a segunda sessão para recordar a beleza daquela imagem, que é o momento em que ele tira o homem superficial do conforto das superfícies, né, dizendo que o homem é algo entre o nada e o infinito, né? Mas a maneira como o Pascal constrói esse lugar no qual ele nos coloca, ele coloca a nossa imaginação num lugar que ele desenha para que a gente, sendo capazes unicamente de lidar com imagens, ou seja, estando preso nas superfícies, a gente conceba o incomensurável, o infinito, consequentemente, a onipotência de Deus. Então ele cria uma imagem, nos leva para dentro dela, nos relaciona ao eu, porque o individualismo é a característica fundamental não só dos ensaios de Montaigne, mas da modernidade de maneira geral. E ele mobilizando e nos fisgando por essa fraqueza que é a do individualismo, ele nos permite ver a nossa pequenez diante do infinito. E, mais do que isso, ele recupera aquela característica fundamental do ser humano, que o ser humano só pode ser conhecido e compreendido em relação com algo maior. E ao recuperar a realidade da relação entre criador e criatura, ele devolve, digamos assim, aos individualistas modernos a capacidade de ter uma vida espiritual. É um livro extraordinário, tá? Vocês agora têm mais uma edição publicada agora pela Quirion, disponível para conhecerem esse clássico e recusarem, com, digamos assim, a ajuda de um grande apologista, essa ideia comum e banal de que pessoas inteligentes demais, evidentemente, não podem ser cristãs. Essa ideia que eu só poderia ter ouvido de uma comunista e que pode até se dizer uma grande professora de filosofia, mas me parece, sobretudo, uma propagandista inveterada. E se, talvez, ela seja capaz, como provavelmente é, de dar boas aulas sobre os modernos, faltou a ela compreender com um pouco mais de sinceridade a magnitude disso que a gente chama de homem moderno. Pascal foi um homem moderno. Pascal foi um homem genial. E Pascal foi um homem de fé. Eu deixo o link na descrição. Não deixem de ler essa obra. Obrigada pela companhia e até a próxima.